dando continuidade ao nosso desenho, eu sempre gosto de pintar da esquerda para a direita, porque eu sou destra, então eu acho mais fácil da esquerda para a direita. E quem é canhoto, né, pinta da direita para a esquerda. Gente, eu acho mais fácil, tá? Mas nada impede de fazer do jeito de vocês. A gente vai fazer agora a nossa linda girafinha, tá? Nós vamos fazer a girafinha agora. Ela tem essas anteninhas aqui, vamos pintar as anteninhas, tá? Tinta bem fluida. Peguei aqui o salmão bebê e vou começar lá, de cima para baixo, tá? Pra gente não relar a mão. Vai pintando e vai ficando para fora. O problema da gente desenhar forte com o carbono, que o carbono acaba meio que ficando. Você pinta, depois que lavar, sai, tá? Mas, por enquanto, ele vai ficar meio que aparecendo ali. Tá, então eu passei salmão bebê. Quem não tem, pode ser rostinho de boneca. Pera aí, deixa eu só fazer um negócio antes. Pera aí. Aqui, ó, tem a anteninha. Já vou pegar o meu marfim aqui. Pôr um pouquinho de marfim. Acho que meu pincel tá grande. Vou pegar o canário agora. E vou completar com o canário. Amarelo canário. Quem não tem, pode fazer com amarelo ouro. Ele só vai ficar um pouquinho mais forte, tá? Mas errado? Não. Tô vendo se eu tenho um menorzinho aqui ainda pra fazer o... Agora eu vou pegar sépia. Sépia, rústico. E vou vir aqui, ó. Nessa bolinha aqui. A gente tenta deixar que fique uma bolinha, né? Tô achando que meu pincel ainda está grande. Pro tamanho do desenho, depende do tamanho do desenho, são os pincéis que vocês vão usar. Tá? Esse desenho aqui, ele ficou mais ou menos com uns 30 por uns 20 e uns quebrados. Eu não medi. Mas ele ficou grande aqui na manta. Eu fiz num canto da manta, tá? Peguei e fiz no canto. Que depois eu vou dar acabamento com tecido, com bordado. Eu entrego ela prontinha pro cliente. Eu costuro, né? E já entrego prontinho. Às vezes eu pego só pra pintar também. Mas essa aqui eu vou entregar prontinha. Pegar um pouquinho de caramelo. Vou misturar com um pouquinho do sépia. Tô com a mão suja já de tinta. Tem que prestar atenção, pessoal, pra não sujar a mão. Pra não borrar a manta, tá? Ó, aqui, coloquei mais um pouquinho. Essa parte de baixo aqui já está seca. Por isso que eu tô colocando a mão. Tá? Eu fiz toda essa parte de baixo, deixei secar pra dar continuidade aqui na parte de cima. Tá? Então, por isso que eu tô relando a mão. Porque senão... não poderia. Peguei de novo um pouquinho do salmão bebê e vou tentar clarear a parte de cima. Depois disso aqui a gente volta retocando, tá? Tem que ter retoque. Se não tiver retoque, não tem que ter retoque. Porque às vezes dá uma secada aqui, uma secada lá, alguma tinta absorve, alguma tinta... Tô tentando me ajeitar aqui o pratinho. É que a manta, ela fica alta, eu não deixo
o tecido dela todo aberto, eu deixo fechado por baixo da tábua. Então ele acaba ficando meio grosso aqui, fica meio ruim, a palheta fica meio dançando. Ó, agora o que eu vou fazer aqui nessa anteninha aqui? Vou contornar. É o que eu falo, nesse tecido aqui, pessoal, a gente meio que sofre pra contornar, tá? É bom contornar? Não, não é. Peguei mais um pouquinho de salmão bebê e vou depositar aqui, ó. Desenho que é meio contornado nesse tipo de manta aqui de piquê judia, viu? Porque por causa dele não ser liso, mas você pode fazer essa manta em flanela, fica lindo, maravilhoso. Flanela da boa, né, da grossa, ó. Vim colocando mais um pouquinho ali. Você pode trabalhar com flanela. Você pode brincar com o tipo de tecido. Peguei branco, ó, tô passando nessa parte de baixo da orelha. Passei branco. A gente tenta deixar o mais certinho possível. Nessa parte da frente aqui, na parte aqui assim, eu vou pôr um pouquinho do pele. Não vou chegar até no risco. Um pouquinho de pele, misturando com o branquinho. Deixa eu só pegar um outro tom aqui. Peguei agora jatobá. E vou assombrear esse pedacinho da orelha aqui, ó. Vai ficar só assim? Não. Depois vai vir mais cor aqui, tá? Mas de imediato vai ser isso aqui. Coloque, dá uma puxadinha, dá uma mescladinha, ó. Essa manta aqui depois de pronta, gente, fica maravilhosa. Lembrando que todo o material que eu uso aqui na pintura, eu tenho para venda no catálogo, tá? No catálogo ou no Whats comigo. Ó, deixa quietinho ali, certo? Deixa ali quietinho. Vou agora pro marfim. Vou aqui no comecinho da orelha, passo marfim. Eu gosto de fazendo já as duas orelhas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente ganha tempo e não fica aquela lavação de pincel. Senão você lava pincel, seca pincel, lava pincel. É uma nhaca. Tô pegando o amarelo canário e tô indo de encontro aqui. Não tô passando incolor porque a minha tinta tá bem, numa consistência bem legal. Não gosto de trabalhar com tinta grossa, tá? Então, se houver necessidade, eu misturo, às vezes, o diluente, o aquarela silk na tinta, tá? Se não, não. Vou pegar um pouquinho do jatobá agora, com um pouquinho do caramelo, a meio a meio ali. E vou vir assombreando. Aqui também, ó, embaixo aqui, tem que ficar mais escurinho. Aqui a orelha, eu gosto de começar daqui pra lá, porque é onde vai ser mais escurinho. Ó, aqui pra lá. A gente não pode ficar virando o desenho, mas é dificinho de pintar. Aqui, dou uma puxadinha, ó. Tá? Não encubro tudo. Aí vai no gosto de cada um. Tem gente que gosta de fazer a pintura mais forte. Tem gente que gosta de fazer a pintura mais clarinha. Aí vai do gosto do freguês, tá? Eu prefiro não me intrometer. É o que eu sempre falo nas aulas. Dê uma perguntada pro cliente. Qual que é o gosto dele? Passei mais um pouquinho de sépia ali, tá?
tentando me acertar com o pincel zero aqui. Tem um punhado, mas vou falar uma coisa. Esse pelo parece que tá tudo... Diz que os pelos tá tudo meio... Deixa eu pegar aqui o tom de... Cadê? Cadê meu marrom? Parece que eu não peguei marrom. Peguei aqui o rústico também. Então, eu tô com o rústico aberto. Nossa, esse rústico aqui tá muito ruim. Deixa eu pegar outro, pessoal. E o marrom. Marrom. Sabe aquele marrom? Então, eu vou pegar o sépia. Um pouquinho do marrom. Pra quebrar um pouco a... Esqueci de pôr água limpa aqui. Sempre que eu vou contornar, eu gosto de diluir a tinta, tá? Não gosto de trabalhar com a tinta grossa pra fazer contorno, tá? Não pode. Se eu for fazer contorno com a tinta grossa, não dá certo. Aqui o contorno da anteninha, bem de levezinho. Embaixo aqui eu vou escurecer mais um tiquinho, ó. Embaixo aqui, na anteninha já. E ainda mais nesse tecido aqui, se eu for contornar... Aqui, ó, também tem uma sombreadinha. Se eu for contornar com a tinta grossa, não vai dar certo, tá? Vai dar errado. Vou tentar fazer o contorno mais fininho possível. Embora nesse tecido aqui é impossível. Ó, nessa parte aqui a gente vai pôr um pouquinho dessa misturinha que eu fiz. E vou dar uma espalhadinha. Vá fazendo as misturas aos poucos. Porque se não seca... Ah, mas se não ficar igual... Fica. É muito difícil. Põe meio a meio, que nem aqui eu coloquei meio a meio. Um pouquinho de cada um. Dá certo, sim. Coloco e espalho, ó. Não tô esfregando com força, tá? Com delicadeza. Com delicadeza. Nada de contorno grosso, de pincelada muito... Esfregando com força, né? Não, sempre com delicadeza. É treino, tá? Tudo é treino. Aqui a gente vai fazer uns fiozinhos dentro da orelhinha. Olha que belezinha. Certo? Como eu falei, é um tema muito vendável. Sobrou um restinho ali. Deixa eu passar em color aqui. Porque eu vou fazer na ponta dele eu vou colocar o salmão bebê. E depois eu vou aproveitar esse restinho que tá aqui. Eu vou de encontro com o salmão bebê, com o pele. Pode ser pele. Pode ser pele, olha lá, eu vou... A parte de baixo é mais escura e vai clareando conforme vai chegando pra pontinha, tá? Só pra ficar um fundo aqui já, depois a gente volta ali, tá? Vamos ver se sobrou um restinho aqui. Sobrou, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar e vou na minha... Não sei como é que chama isso aqui, na minha cacundinha dela aqui. Já vou fazer esse acabamento aqui. Então, tem marrom com sépia, tá? Deu essa cor aqui. Um sépia mais claro. Um marrom mais escuro. Tá? Pode fazer só de sépia também. Não usem preto, senão fica muito forte. Tá? Não aconselho. Geralmente em fraldinha assim eu evito para não ficar muito carregada a pintura. Eu gosto de usar, que nem o preto, a cor preta para os olhos, essas partes.
Deixa quietinho ali, tá? Ver se tá pegando já. Vou voltar aqui no rabinho, pincel 0. E vou colocar mais um pouquinho do sépia aqui agora. Só a sépia, tá? E a ponta vai ficar clarinha, tá? Vai ficar mais clarinha. Posso chegar com o contorninho lá? Pode. Meu sépia tá meio grosso. É por causa de ficar aberto, viu, gente? Tinta aberta, é isso mesmo. Ai. Aqui, ó, se quiser, já pode levar contornado. Eu gosto de contornar ele molhado. Aqui é um de cada tamanho. Eu vou tentar deixar todos iguaizinhos, mas ele vai diminuindo sim. Tá? Ele começa maiorzinho lá em cima e vem diminuindo. Tá? O último aqui embaixo, a gente tenta deixar menorzinho. Ai. Vamos lá. O rostinho dela, a carinha dela, né? É maior, tá? É maior. Então, eu vou pegar um pouquinho do incolor, vou me garantir aqui para que não seque. Vou pegar um pouquinho do incolor e vou espalhar. Peguei agora um pouquinho, não lavei o pincel, peguei um pouquinho do marfim. E vou colocar aqui. Gente, eu adoro pintar girafinha. Ó. Venho com amarelo canário e completo aqui agora. Tentei não passar em... como é que fala? Desviar, nossa vida. Tentei desviar daqui do olhinho, tá? Naquelas partes menores ali, pincel menor. Quem tiver dúvida na hora de pintar, me chama no suporte, tá? Me chama. Daí a gente vai... Gente, céu, voou tinta aqui pra quanto é lado. Vou pegar lá o jatobá com um pouquinho do caramelo, meio a meio. E vou vir assombreando a carinha dela. Tudo aqui nessa parte, ó. Você viu que eu vou fazendo aos poucos? Pra não secar. Tá? Pra não secar. Aqui tem o encontro das anteninhas. Essa parte aqui é mais clarinha mesmo, tá? O meinho dela vai ser mais clarinho. Aqui subiu muito o escuro. Vou ter que clarear depois. Tô pintando sem virar o tecido, judia um pouco, viu, gente? Ó, aqui encontra, tá? Normal. Lavei o pincel, peguei o marfim e vou voltar aqui. Porque essa parte aqui, ó, onde encontra com o focinho, ela não é muito escura. Ela é clarinha. Acho que eu peguei errado. Acho que ao invés de pegar o marfim, acho que eu peguei o... salmão bebê, sei não. Só, né? Ó, tá? É com marfim que vai clarear aqui o meio, tá? Marfim. O olho já foi pro beleléu. Esse aqui eu já foi pro beleléu. Aqui no focinho, ó, passa o marfim. Se no momento que vocês forem pintar tiver muito calor, usem incolor por baixo. É só ir passando conforme.
Vou pintar a orelha, passo na orelha, pinta a orelha. Vou pintar o rostinho, passo no rostinho, pinta. Tá? Não vai passar em tudo, porque seca. Vai passando devagarzinho. Vou pro sépia agora. Essa parte de baixo aqui é sépia. Tiro. Quando eu vejo que tá indo, a tinta tá subindo muito, gente, eu limpo o meu paninho, limpo o pincel no meu paninho. Eu sempre tenho um paninho de algodão aqui nas minhas mãos, tá? Que é onde eu vou limpando, tirando o excesso, tá? De tinta. Essa parte aqui, ó, é mais escurinha. Esse lado aqui é mais escurinho, tá? Ó, pincel sem tinta, acabei de lavar, ele tira um pouco a tinta. Ele esfumaça melhor. Pá, foi muito. Tá, foi muito. Era só um pouquinho. Você pega pouquinha tinta, mas vou falar pra você, hein? Vamos pegar um pouquinho de rosa. Vamos fazer uma leve bochechinha. Peguei rosa chá. Qualquer rosa que vocês tiverem. Não tem rosa? Pega vermelho. Tá? Mistura com um pouquinho de branco que dá a cor que você quer. Vou pro meu pincel zero. Lembra aquela hora que eu peguei marrom? Não faço mistura em cima de mistura seca, tá? Não faço. Nossa, meu sépia tá grosso. Ó, diluo, peguei uma isca de água, dei uma leve diluída. Podem usar o aquarela silk também, que é perfeito. Pego um pouquinho de tinta e vou vir contornando, tá? Já vou levar contornado. Quando eu chegar lá embaixo, não preciso voltar para trás para contornar. Pode ser que eu tenha que voltar para colocar uma luz, uma sombra, que às vezes faltou, mas o contorno, pelo menos, já vai ficar. Olha, a manta, gente, de piquê fica maravilhosa. Mas é muito difícil contornar, por causa de não ser superfície lisa. Judia, viu? Às vezes aquele contorno lindo que a gente faz num tecido liso, aqui vai por água abaixo. Todo tecido que é rústico é assim mesmo, tá? Vou mudar para uma cor clara, que seria o marfim, para continuar fazendo o corpinho. Eu lavo o pincel, tá? Como o espaço aqui é meio grandinho, vou passar em color. Marfim no meio. Vou tirando o excesso, não precisa lavar, mas tira o excesso. Pega o canário. Ó. Essa parte aqui é só canário, tá por trás. Tá aqui. Essa parte aqui da barriguinha dela também só canário. Tá por baixo, né? Tá escuro. Já vou lá na minha misturinha que eu fiz de jatobá com caramelo. Eu sempre insisto, pessoal, para vocês assistirem o vídeo por completo, sabe? Não fica pulando, porque às vezes no que você pula, você perde parte importante.
peguei um pincel mais firme aqui, viu, pessoal? Aquele ali tava judiando de mim. Ó. Vou meio que misturando aqui. Sempre de sujeirinha, tá? Nada de muito forte. Aqui, ó. Vai colocando devagarzinho. Vou lá naquela misturinha de marrom que eu fiz lá. Aqui embaixo do pescoço dela, aqui no pescoço. Entre cabecinha e pescoço. Tem que ser mais escuro. Pra dar profundidade. Tá? Ó, em movimentos circulares. Não tem erro. Ó, aqui eu vou voltar, porque eu vou pôr mais uma sombreadinha aqui, pra dar um volume bonito aqui. Tá sujeirinha, só sujeirinha. Lavo meu pincel, que aqui eu vi que ficou marcado. Venho com um pincel limpo e esfumaço. Pronto. Não vou fazer ela muito escura, tá? Não vou. Nessa parte da barriguinha aqui embaixo também. Aqui deu o encontro de orelha do elefante com a barriga da girafa. Venho e contorno. Que eu estraguei, ó, volto e arrumo. Ficou muito grosso. Ai, vou ter que virar um pouquinho, pessoal. Senão fica difícil, viu? Vou virar, desculpa, mas senão eu tenho que pegar aqui por dentro, ó. Ficou meio grosso. Lá, o que eu faço? Peguei um pincel sem tinta, dei uma espalhada, agora eu tô pegando um pouquinho do canário e vim aqui e acertei, tá? Porque se ficar muito grosso, fica feio. Então, mas não tem como eu fazer se eu não virar um pouquinho a tela. Tela, vai. Aqui, peguei um pouquinho do amarelinho, ó. Vou pôr um pouquinho lá pra sombrear, ó. Achei que tinha ficado muito de uma cor só. Contorno, tá? Sempre contornando. Sobrou um restinho de tinta aqui. Já vou fazer o buraquinho da... Tá? Ó, bem simplesinho. A sobrancelha eu não vou fazer ainda, porque eu tenho que fazer o olho primeiro. Um pouquinho de incolor. Uma superfície meio grandinha aqui também. O incolor, ele ajuda a retardar a secagem, tá? Principalmente agora no calor. Ó, tá? Agora vamos lá. Vamos no marfim, aqui no meio do corpinho. Tá. Vou pegar um pouquinho do salmão bebê. Peguei um pouquinho. Tá, aqui. Já vou pro meu amarelo. Nem lavei pincel, tá? E vou misturando. Nessa parte de baixo aqui pode passar só o canário, porque tá por baixo. O rabinho ali tem que ser um pincel menor, tá? Ó, aqui por baixo, canário. Venho com o canário aqui e vou clarear na pontinha com o salmão bebê. Um pouquinho do marfim.
E vou de encontro. Ó, tudo de pouquinho. Pega um pincel pequenininho. Vou lá no rabo. Passo aqui no rabo. Pega um pouquinho do caramelo e o jatobá. Vamos fazer a misturinha, né? Que eu preciso assombrear ali, ó. Nossa, mas tem que assombrear até o rabo? Tem. Oxi! Tá, deixa eu lavar o pincel agora. E a gente vai fazer uma misturinha maior. Tá sempre meio a meio. E vamos assombrear. Se você não faz esse assombreado, a sua pintura se torna chapada, tá? Que é a pintura chapada, que a gente chama, que é branco, branco, verde, verde, tá? Isso aqui é uma pintura assombreada, você vai assombreando e para dar profundidade, para dar aquele ar de luminosidade bonito. Aqui também é mais escurinho, porque tá por baixo. Mas da perna, a parte de baixo, ela é mais clarinha. Aqui também, ó. Ó. Deixa a ponta aqui clarinha, tá vendo aqui, ó? Essa parte de baixo, tudo clarinha. Esse meu sépia ainda tá molinho. Vou lá, sépia com marrom. Dou uma sombreadinha aqui. Sabe nessas partes que fica bem por baixo? Tem que ser mais escurinho. Porque isso faz dar profundidade. Ó, venho aqui, só uma sombreadinha. Debaixo da orelhinha também, nada muito forte. Esse pincel aqui acho que é o 6. Mas tudo depende do tamanho do seu risco, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar caramelo. Tô procurando um lugar aqui que um pouquinho de marrom, um pouquinho de jatobá. E a gente vai começar a fazer as manchinhas. Não pode ser muito forte, senão fica feio. Tem que ser uma coisa bem que não apareça mais que a girafa, tá? Então, fiz a misturinha ali. Agora eu vou carimbando, tá? O formato, ela tem... Não é um quadrado, não é um losango, é um... sei lá que forma que é isso aqui, tá? Vai colocando. Quem tiver medo pode riscar, tá? Pode fazer riscado. Eu não vou riscar, não. Se eu achar que tá muito escuro, pega um pouquinho, porque aqui, nessa parte aqui, tem que ser bem clarinho. Aí tem umas menorzinhas, tem umas maiores. Tem hora que eu vou meio que carimbando. Aqui no meio é bem clarinha, ela é mais clarinha. Acabou a tinta? Faz misturinha de novo. Aqui no meio é mais clarinha. Tem no rostinho, tem uma na orelhinha. Tem umas que quase nem aparece, a gente vai... Conforme aquela parte ali vai ficando mais clara do rostinho, a gente vai fazendo mais clarinho. Tem umas que eu vou com pouquinha tinta, quando eu quero mais clarinha. Elas não têm uma forma geométrica definida. Aqui é mais clarinho. Aqui assim no meio, bem clarinho.
Vai ter o olho, hein? Esqueci, não. Olha, acho que já deu também, né? Não gosto de fazer muita pintinha nela, não. Acho que já deu. Vou pro meu zero de contorno. Faço aquela misturinha do marrom com o sépia pra fazer contorno. Pode fazer só com sépia? Pode. Tá? Eu gosto de fazer uma misturinha pra não ficar muito forte. Por isso que eu coloco marrom. Pode ser marrom, pode ser o jatobá, pode ser o que você tiver. Lembrando que depois, se precisar, a gente volta retocando, tá? Fazendo mais mancha, clareando mancha. Tô só contornando aqui agora. Ah, e fora de foco, né? Meu Deus do céu, vocês me avisam, pessoal. Ó. Ainda culpo vocês ainda. Quem vê, pensa, né? Ó. A pata é sépia. Tá? Já vamos fazer já, que depois a gente vai lá pra cima pra fazer o olho. Olha que coisinha mó bonitinha que vai ficando, que cuti-cuti. Tá? Vou pegar o meu marfim, pode ser branco também, se quiser pra pôr na pata. Vou pegar marfim com branco. Vou pôr um pouquinho aqui assim, ó. E assim, gente, quanto menor o risco, mais difícil pra pintar. Tem gente que fala assim, ah, mas aqui é mais fácil pintar pequenininho. Não, não é. Olha que esse risco, ele tem, acho que uns quase 30 por 25, não medi, uns 25 por 28, sei lá. Mas tem umas partes que ele é pequenininha. É um risco fácil? É um risco fácil. Não é difícil. Mas essas partes pequenininhas aqui tem que ser feita com pincel pequenininho, beleza? Não adianta querer fazer com pincel grande. Tá? Com pincel de preguiçoso. Ó, tá? Deixa eu pegar um pincel menorzinho ainda. Ai, meu contorno foi pro chão. Aqui ele tem umas divisõezinhas, ó. Do dedinho dela. Acho que é dedinho, né? Tem 2 pezinhos que não aparecem. Porque estão lá por trás. Parte de cima também é escurinho. Olha, quem faz para venda, quem faz para vender, gente, é um tema muito vendável, tá? Safari. Como o pessoal gosta do safari. Ai, cadê meu pincelzinho zero? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Sumiu. Ah, meu Deus. Só porque eu me ajeitei com ele. Vamos pegar outro. Deixa eu só pegar um pincel pequenininho aqui. Essa parte aqui, ó. A gente vai... Tô dando só espalhadinha, tá? Não vim com tinta aqui, não. Só dei uma espalhadinha, só. Agora eu tô com um pouquinho de marfim aqui. Com esse mesmo aqui, ó, eu vou escurecer mais. A de trás lá é escurinha, não tem detalhe. Vamos contornar. Mesma coisa, lembra? Marrom. Aquele leve contorno, né, gente? Não adianta querer fazer milagre aqui, por causa, lembrando que esse tecido é piquê. É piquê 100% algodão. Tem o tecido para fazer manta. Cada um faz o que quer, né? Quer fazer outra coisa? Pode fazer. É o tecido, ele é ótimo. É um tecido grosso, bom. O pessoal gosta muito de fazer manta dele, porque é tradicional você fazer manta de piquê. Toda criança, né, quando nasce, sonho de toda avó é fazer uma manta de piquê.
É, gente, coisa chique. Bom, agora a gente vai pro olho, tá? Vamos lá. Que cor que é o olho de girafa? Pelo amor de Deus, tá um tom meio de cinza. Deixa eu pegar aqui. Ah, acho que eu balancei aqui um pouquinho. Deixa eu pegar meu cinza que eu esqueci do cinza. Cinza lunar. Azul inverno, cinza lunar. Qualquer coisa que seja cinza. Só vou fechar um pouco as tintas aqui, dar um tempo. Só pra mim fechar. Daqui a... Tem que ir abrindo conforme vai precisando, tá, pessoal? Porque seca muito rápido. Tá, vamos lá. Um pouquinho de branco. Agora vou ter que achar o olho aqui, tá? Um tá aqui. Na parte de baixo, tô pondo um pouquinho de marfim. Só pra eu achar... Ih, cadê o marfim? Sumiu o marfim. Só pra eu achar aqui o olho. Ó, sumiu. Eu passei amarelo em cima. Aqui tem outro olho. Vou pegar agora um pincel mini. E vou fazer um assombreadinho de cinza. Não vou colorir aqui o olho, né? Então, eu vou fazer um acinzentado. Cinza com marfim. Tá? Esse aqui é maior que esse, tá? Uma questão de perspectiva. Tá? Ele é maior. Agora eu vou precisar do preto. Deixa eu ver se eu peguei aqui minha cor preta. Não, não peguei. Pra variar, né, pessoal? Botando tinta. Ó, essa parte de cima aqui a gente completa com preto. Tem gente que faz olhinho de stencil. Cada um faz do jeito que quiser. Se vocês acharem mais fácil fazer com stencil, pode fazer, tá? Eu não tenho aquele stencil de bolinhas miudinhas. Eu até pedi, mas veio errado, veio olho para fazer gigante. Então eu faço na mão mesmo, seja tenho hábito, sabe? Porque nossa pintura é uma pintura artística, não é uma pintura realista. Vou pegar o preto agora, vou diluir. Pode diluir em cima daquele sépia mesmo lá, ó. Tá vendo aquele sépia lá no cantinho? Pode diluir lá. Tá? Vou pegar um pouquinho só. E vou... É um leve contorno. Aqui, tá? Ele não é contornado tudo de preto em volta. Porque eu não quero que fique muito forte. Eu não quero que fique Ó, mesma coisa aqui no de baixo, tá? Na parte de baixo é um leve contorno. Gente, contorno, eu sei que é um caso de amor, o pincelzinho zero aqui. A mulherada é um caso de amor e ódio, né, com o pincel, com esse pincel zero. Por quê? Você não fica sem ele, tá? Não tem como fazer pintura se você não tiver o pincel zero, não tem. Porque a gente usa muito pincel zero. Tudo. Então, é treino, tá? Treino. Treinem exaustivamente. Pega um paninho velho, lisinho, pega qualquer cor lá e treina. Fiz a sobrancelha, tá? Ele não tem cílios. Ele ou ela, sei lá. E treinem, porque o pincel zero, gente, vocês vão usar sempre. Olha lá que belezinha que vai ficando. Tá com uma cara de pidão. Tá não? Oh, meu Deus do céu. Nessa parte aqui de baixo, eu vou pôr um pouquinho de branquinho. Mas daqui a pouco esse branquinho já absorve. Achei que até coloquei muito. O preto tá puxando pra baixo. Eu vou ter que deixar, depois eu arrumo.
certo? Olha. Então, a nossa girafinha tá praticamente pronta, tá? Depois, na hora que der uma enxugada, a gente vai vir em alguns pontos. Vamos ver se aqui já secou. Peguei um pouquinho de branco e venho iluminando aqui, ó. Pegou um pouquinho. Aqui, mesma coisa, ó. Aqui, mesma coisa. Esse pincel que tá melhor, tá mais firme. Não pode estar com o pelo mole. Ó, aqui, ó, tá? Vem um pouquinho de branco. Pode ser branco, ó, aqui, mesma coisa. Já secou. Ele vai dando uma mas não tanto que nem eu coloquei, né? Pouquinho. Aqui na patinha. Aqui na barriguinha. Tô pegando marfim junto, tá? Não tô pondo branco puro, não. Aqui na barriguinha. Não estou esfregando também. Tô meio que deixando. Aqui um pouquinho. Só pra iluminar. Vou lá no rostinho dela. Lembra? Essa parte aqui agora eu fiz cagada, né? Porque o olho tá molhado ainda. Eu não poderia colocar ainda não. Senão eu vou fazer caca. Ah, mas vou mesmo. Porque tá molhado ainda ali, ó. O olho. Tá? Peguei um pincel minúsculo aqui e dei uma separadinha. Tá? Então, pega marfim com branco e dá umas... Nessa parte da orelhinha também. Eu não tô esfregando com força, tá? Isso aqui. E ele vai secar, ele vai enxugar. Provavelmente a gente tenha que voltar de novo. Ah, mas dá muito trabalho. Mas é isso que... Ai, eu fui de novo ali. É isso que deixa a sua pintura diferenciada do colega. Ué. Ó. Tá vendo? Ó. Olha que belezinha que vai ficando. Olha que carinha de cuti-cuti. Fala pra mim. Belezinha, né? Ó, tem mais 2 bichinhos ainda.